equação em ômega sobre c à quarta, ômega sobre c ao quadrado, ômega sobre c a sétima. Seria uma equação quártica nesse sentido. Ômega 4, ômega 2 e um termo independente. Tá? Agora, a quinta essa aqui seria analisar no caso que igual a zero a possibilidade de existência de modos remanescentes. Esse seria o modos com frequência imaginária. Ômega por imaginário. Primeira tarefa é simples, né? Tarefa só de álgebra mesmo, mas só para vocês fazerem uma conexão. E agora, como é que a gente vai calcular a velocidade de grupo? Então, a velocidade de grupo, essa equação de relação de dispersão ainda tem uma grande vantagem. Ela é uma equação em módulo de K, ela não depende das direções. A gente tem relações de dispersão mais complicadas, onde as componentes KI e KJ elas aparecem explicitamente. Eu poderia ter uma relação de dispersão onde aparecesse um termo desse tipo, por exemplo, né? VI, não sei. Bom, de uma certa maneira, né, esse objeto aqui vai trazer uma dependência na componente KI, vai trazer uma anisotropia. Porque esse termo aqui ele vai produzir o módulo de V, quer dizer, esse termo aqui, V sobre K, né? VK ao quadrado, ele vai produzir para nós módulo de V ao quadrado, módulo de K ao quadrado, e vai produzir aqui um cosseno de um ângulo, né? Θ, que é o ângulo entre a direção de propagação e o fundo fixo. Então, se o fundo é esse cara aqui, V, e a minha onda está se propagando nessa direção, digamos, eu tenho esse ângulo θ. E a relação de dispersão, quer dizer, a velocidade de grupo pode começar a depender da direção. Então, a gente tem uma situação que a isotropia pode estar trabalhando no sentido de uma divergência. Vou apagar isso aqui só para isso, foi só para ilustrar o raciocínio. Então, vamos tirar a velocidade de grupo. Quem é a velocidade de grupo, no caso da frequência depender só do K, do módulo de K, a velocidade de grupo é d ômega de módulo de K. Então vamos fazer por derivação implícita, né? O primeiro termo dá 4, ômega 3 d ômega. 4 sobre C4, ômega 3 d ômega. Vamos diferenciar essa equação agora, né? Esse termo aqui ele vai produzir para nós menos, esse termo aqui vai produzir menos 4 módulo de K dK vezes ômega 2 sobre C2. Esse cara vezes esse. Agora eu vou ter um termo que vai ser esse cara aqui, que vai produzir também menos 4 sobre C2. Desculpa ter que fazer essas coisas com vocês, eu sei que vocês sabem fazer isso, mas é só porque eu não tenho a expressão aqui, eu queria comentar alguns dados com vocês, por isso que eu estou derivando. Eu sei que todo mundo vai saber derivar isso aí. Então, vai ficar aqui menos 4, que eu vou diferenciar aqui, menos 4 por causa desse 2 aí, então, menos 4, K2 sobre C2, K2, ômega de ômega. Então, foi tudo que veio desse termo que eu faço uma pequena modificação em kappa e isso induz uma modificação em ômega e eu vou tirar a variação de ômega com kappa que se comporta. Por que você está pegando o termo do V ao quadrado ali? É porque eu não fiz ainda. Ah, tá. É por isso. Tá? É por isso aqui. Agora vamos estar mais V ao quadrado sobre C2, aí sim. O 2 aqui, 2 ômega de ômega. Perfeito. Está perdido. Aí agora, vamos trabalhar aqui. Aqui eu vou ter esse kappa e aqui eu vou ter esse, então vai ter mais 2 aqui, módulo de V, módulo de K. Então vai ficar aqui um dK, né? Módulo de K. Cosseno de θ, ômega sobre C. Mais aqui.
mais 2π. Escala capa. V ômega sobre C. Agora estamos independentes. 4, módulo de capa terceira. Seria o módulo de capa. É melhor fazer isso, porque eu não vou conseguir resolver uma equação quartica. Claro, não existe solução para isso. Os caras na Idade Média trabalharam a solução de uma equação completa do quarto grau. Mas é uma raiz dentro de outra raiz, com outra raiz, é muito complicado. Então a gente pode chegar. Os coeficientes pequenos vai ficar tudo. Pois é, coeficiente ainda grandão, né? Isso aí acho que nem o meio. Manda desafio meio para aí já, resolver essa equação do quarto grau com termo linear. Que aí você tira o ômega. Você não precisa tirar o ômega para tirar a velocidade de grupo. Você pode tirar o ômega diretamente pela relação implícita. E aí você vai expressar a velocidade de grupo em função da frequência e em função, né, no caso da onda eletromagnética, a velocidade de grupo é igual a velocidade de fase. Ômega é igual a kappa C, d ômega d kappa é C. Então a velocidade de grupo é a velocidade de fase. Mas agora, a gente tem um D. Então aí a velocidade de grupo é uma coisa, a velocidade de fase é outra. E aí a velocidade de grupo vai depender da frequência. É interessante, isso é uma questão muito importante na astrofísica. O pessoal que trabalha com análise de luz, né, raio-x, de fontes astrofísicas, uma coisa muito importante é verificar como a velocidade de grupo varia com a frequência. Se a gente tem uma velocidade de grupo que, por exemplo, na região de baixas frequências, ela diminui, a velocidade diminui com a frequência ou não, isso é uma questão bastante discutida. Como eu falei com vocês, até 2 anos atrás, em 2014, final do ano de 2014, a França lançou um edital, o CNRS da França lançou um edital muito interessante sobre só projetos para eletromagnetismos não maxwellianos com vistas à aplicação em astrofísica, porque a França tem muitos observatórios, né? A França é um país bastante liderança na questão da observação. Já vem desde o tempo lá de Broglie, tem uma tradição francesa de questão de espectroscopia espacial. E aí o pessoal anda muito interessado em verificar extensões de relações de dispersão para poder, de alguma forma, saber o que pode estar acontecendo na vizinhança de certas galáxias, para a detecção de matéria escura, inclusive, porque as relações de dispersão modificadas, elas podem ser modificadas por algum tipo de influência de matéria escura. Não que a matéria escura interaja muito fortemente eletromagneticamente. Basicamente, a matéria escura, em princípio, a maioria da matéria escura é neutra de carga, mas ela tem spin. Então, isso pode fazer interferência do spin do fóton com o spin da matéria escura. A matéria escura tem matéria escura carregada também, mas é uma fração muito pequena. Basicamente, a matéria escura é uma matéria neutra, um eletromagnetismo de carga zero. Porém, ela tem setor de spin. Aí o setor do spin da matéria escura se acopla com o setor do spin do fóton. Isso pode dar algumas indicações. Então tem muita. Assim, é uma coisa muito. É uma análise, colocar assim, muito empírica, porque a gente está longe de ter uma forma muito microscópica da matéria escura. E aí qual é o modelo qual é a extensão de Maxwell que vai melhor modelar a interação da luz, né, com esse ambiente? Ou então se a luz, por exemplo, estiver passando na vizinhança de uma magnetar, que tem um campo magnético muito intenso, como é que isso vai afetar a propagação da luz? Ou se a luz está passando na vizinhança de um campo gravitacional muito intenso, então a interação da luz com o campo gravitacional também pode ser afetada. Então é muito importante, né, uma área assim, muito rica do ponto de vista de quem faz experimental e fenomenologia, é o experimental. Buscar, tentar entender a luz, né, observada, a radiação observada em função da fonte astrofísica e depois os fenomenólogos fazerem modelos, né? E aí depois, claro, os teóricos verem se esses modelos fenomenológicos podem ter consistência em alguma teoria mais fundamental, porque tudo isso vai ajudar a estender a lei do modelo padrão. A gente vai poder construir uma física mais precisa além do modelo padrão. Então esse termo aqui está aqui, esse termo aqui é menos I ao quadrado, menos B ao quadrado, 2k, módulo de d kappa, d menos k. Então, finalmente o último termo, que é menos 2, módulo de d, p kappa, e o cosseno de θ também.
Agora é só dividir tudo por d kappa. Se eu divido aqui por d kappa, aqui fica a velocidade de grupo. Se eu divido aqui por aqui já d kappa divide e sai. Aqui esse d ômega d kappa vira velocidade de grupo. Estou colocando velocidade de grupo aqui. Velocidade de grupo está aparecendo aqui. Tudo linear. Esse termo aqui não tem velocidade de grupo, porque o d kappa sai. Aqui eu vou produzir uma velocidade de grupo também. Aqui sai d kappa. Só o ângulo. Aqui eu vou deixar sobre C. E aqui fica a velocidade de grupo. Sai d kappa. Sai d kappa. Então a gente pode fatorar com o termo a velocidade de grupo sai linearmente. E aí a gente pode escrever, vou escrever aqui, é uma equaçãozinha do primeiro grau em velocidade de grupo, então a gente pode expressar a velocidade de grupo em função do comprimento de onda, da frequência, então é a velocidade de grupo como função de ômega e módulo de kappa. Se a gente quiser, a gente pode expressar o módulo de kappa é 2π sobre lambda, então eu posso expressar a velocidade de grupo também em função da frequência e do comprimento de onda. Só notar que kappa é igual a 2π lambda, né? Pode expressar. E aí a gente pode estudar o comportamento, né, da velocidade de grupo com a frequência, com o comprimento de onda, na região de altas frequências, baixas frequências, mas dá uma relação de dispersão bem rica, né? Bem diferente. E aí também, aqui é bom a gente colocar também uma dependência, aqui colocar a dependência explícita do ângulo, né? Quer dizer, a velocidade de grupo vai depender do ômega, comprimento de onda aqui, e vai depender também do ângulo θ, que dá a direção de propagação da onda em relação ao fundo. Claro, depende de ver, não estou colocando nem V nem Q aqui, estou colocando os dados da onda. Esse ângulo aqui é o ângulo que mede, né, o ângulo entre V e kappa. E aqui, então, a gente só está escrevendo em função do comprimento de onda. Pode fazer o quanto esse modelo aqui é bom para descrever luz em certas condições. Será que esse V, por exemplo, pode estar descrevendo algum tipo de anisotropia da radiação cósmica de fundo? Será que esse V pode escrever? Aí é uma questão de uma modelagem macroscópica. Eu devo ter alguma anisotropia no espaço que eu devo reproduzir, posso representar através desse V. Esse V pode estar mapeando alguma coisa mais geral. Se eu estou, por exemplo, estudando isso perto de uma estrela de nêutrons, né? Então, será que o que esse V pode, será que é um campo magnético intenso, ou será que alguma direção poderia ser a direção do momento magnético dessa estrela, do spin, né, dessa estrela? Então a gente pode ter várias abordagens para isso aqui. Pois não? A primeira questão se esse V pode usar com velocidade maior que C. Você mostra que esse V é menor que C. Pode mostrar. Na verdade, eu estava me perguntando aqui outra coisa. Quando você acha a velocidade de grupo e que você tem em função um outro vetor que tem um módulo, você não está criando uma escala natural de distância ou alguma coisa do tipo? E no que essa escala influencia? Esse vetor coloca nenhum outro limite para a velocidade de grupo? Ou esses vetores aqui, eles naturalmente definem uma escala. Isso tem uma dimensão. Isso tem uma dimensão, eles certamente vão definir uma escala. E a tua velocidade vai depender, porque a questão que você está se colocando aqui seria, até que a questão mais fundamental da tua pergunta é saber até que ponto você tem essa relação, essa equação em ômega 4, ômega 2, ômega. Saber até que ponto essas frequências, elas são realmente frequências reais. Que você possa tirar soluções reais dessa equação. Essa equação é uma solução como essa. E aí, se você tiver uma frequência imaginária, você pode ter duas soluções. Você diz, eu tenho esses modos evanescentes, ou você pode
será que eu consigo arranjar? Em alguma, eu vou ter que... A onda só vai se propagar e não vai evanescer dependendo do ângulo θ. Então você pode, dependendo da direção que a tua onda se propague em relação ao background, você pode evitar que a raiz ônica seja imaginária ou não. Você tem que construir a solução para saber. Então, de repente, se você manda uma onda numa direção, ela não se propaga. A frequência é imaginária, então a exponencial, ela vira uma exponencial que amortece, placar. Ou, mas se você muda a direção, aí a tua frequência passa a ser real, a tua onda se propaga. Então você tem vários parâmetros para colocar no jogo, você tem um modelo bastante rico para estudar. Certo? Tá. Agora, o que eu acho importante é que você fica com a velocidade menor da luz aí. Não viola a causalidade. Você poderia ter velocidade menor da luz? Poderia ter, mas não tem. Você não gostaria. Se você tivesse, eu acho que seria um ponto crítico do modelo. Ele está dando ondas que se propagam com velocidade maior do que c. Você tem uma radiação praticamente livre no vácuo, só o que esse background pode fazer que vai gerar ataque. Seria uma questão interessante, mas você mostra que a velocidade curva é menor do que c. Eu acho que tem velocidade curva. Ah, sim. Então esse modelo não é interessante, porque ele não tem velocidade acima de c. Mas eu digo, você falava da Janaína, mantendo a Constituição, Certo. a velocidade da luz ser uma constante. Certo. Será que você não poderia ter uma Certo. lei ali que a velocidade da luz é acima de C? Constante, mas acima de c. É, constante de C. Poderia ser. Esse modelo não dá. Não dá soluções supraluminares. Vocês têm outros modelos que têm soluções supraluminares. Porque, eu acho que uma das coisas que deve se buscar é o significado de transmissão fotônica. Né? Então, quer dizer, é muito difícil acreditar que o universo que os planetas tem uma velocidade limite de 300 mil volts. Mas então, dentro do Lembre-se que o universo hoje, do qual você está falando, são 4%. Você está dizendo que você não sabe nada sobre os 70% de matéria de energia escura e 26% de matéria escura. Quer dizer, isso que você está falando, mas quem é o nosso universo? Vamos falar, esse universo, esse princípio pode ser válido para os 4% de matéria do setor visível do universo. O que é a luz no meio de matéria escura? A luz nem se propaga. Então, se você está na região escura do universo, né, e a região do universo escura é 96% do universo, então, o que é a velocidade supraluminal numa região completamente dominada pela energia escura, onde você não tem matéria, você só tem energia de uma forma que você não sabe qual é. Hoje a gente tem na praça cerca de 9 modelos distintos para descrever energia escura, constante cosmológica, quintessência, runaway solution, escalada. Aí entra a engenharia, né, da energia escura. Mas aí você se pergunta, isso que você está falando, será que a gente não pode falar de um universo onde você tenha, é interessante que você tenha uma velocidade constante, um absoluto, mas que seja maior do que a da luz? A pergunta é, de repente, isso aí pode acontecer em outro setor do universo, mas o que a gente sabe hoje, dessa nossa física, é a física, a gente está fazendo física para 4% do universo. Agora, se você quer falar dos outros 96%, ele não precisa estar dizendo que ele tem carga elétrica, aquela expressão ali. Sim. Não está ligado se a matéria é escura ou não escura. Está ligado a ter campo elétrico e magnético. Mas eles têm que ter sido produzidos em algum lugar. Tudo bem, você pode estar numa região do universo onde você não veja as fontes, mas essa onda não saiu do nada. Essa onda brotou da onde? Ela pode ser uma onda que brotou lá numa região que tinha cargas aceleradas, irradiou essa energia, aí você está numa região muito afastada onde você não vê carga. Então você tem a onda se propagando no vácuo, mas ela foi gerada em algum lugar. A questão é saber qual foi o mecanismo de geração dessa onda. Eu entendo o que você está falando, mas acho que uma questão que pode ser até onda gravitacional. Onda gravitacional que se transmuta em onda eletromagnética. Pode ter isso. Microscopicamente falando, a gente tem interação gravito-fóton. Se você tem grávitos e interação, grávitos podem se transformar em fótons. Não tem problema nenhum. Eu acho que... Vou dar um intervalo agora, tá? Pode falar agora, só um minuto de intervalo. O possível do percurso é que você está querendo dar uma origem de campo eletromagnético antes de fontes. Então, vamos dizer, o campo eletromagnético seria que nem bunda em baile de carnaval. Que nem o quê? Bunda em baile de carnaval. Gravou, tchau? Tá gravando.
Todo mundo pode. Olha, é bom, esse curso aqui não tem censura, sem censura. Pois não. Todo mundo pode passar mal. Ah, entendi. Olha o machismo, meu Deus. Tem duas moças aqui na cidade. Então, você pode botar como. O Brasil é conservador, como diz lá o Paulo, é boi, bíblia, banco e bunda. Cara, então chegou uma ala nova no Congresso, a ala dos machistas inveterados. Já tu pode ser processado. Não, aquele dia pode ser de bunda. Então o que significa? Você pode ter qualquer origem perceber. Claro. Não precisa ser do Jackson, Cargrega. Claro. Então, Espero que não. Então o que ele está querendo dizer aqui no seu curso, é justamente quando você está tendo uma nova multiplicidade de comportamentos de A e B. Certo. E nessa multiplicidade ele não está falando que a matéria é dos 4% ou Sim. 96%. Mas ele está atrás, de parte, de uma engenharia fotônica. Que você pode ter uma velocidade de transmissão da luz maior que C. A gente sabe que pode. Mecânica quântica a gente sabe que pode. No tunelamento, por exemplo, né, tem processos supralunares, na região de tunelamento. Você pode exercer velocidade maior do que a da luz. Classicamente, dentro de uma visão clássica, a gente não tem isso, mas na mecânica quântica nada impede. Quando você tunela, você está passando justamente na região de energia cinética negativa, vamos dizer assim, é uma região taquimônica, como se a massa fosse puramente imaginária. Você está usando indicação física, você encontrou uma velocidade de grupo já diferente da de Maxwell. Isso. Então você mexendo naqueles A e B lá, você vai mexendo na sua velocidade de grupo, e daí você talvez sim, talvez não, possa ter uma velocidade acima da luz. Não vindo da mecânica quântica, mas vindo da uma população clássica. Pode. Vou dar um intervalinho para vocês agora, segundo o nosso intervalo, são 5 para as 6. Então a gente retoma às 6h15, 20 minutos de descanso, tá? Vocês dois aí.